né, nesse semestre agora o nosso projeto de seminários do INFE. E hoje, meu nome é Santiago Valderravelo, sou professor aqui do Instituto, para quem não me conhece. E então hoje, no nosso primeiro seminário do semestre, quem vai apresentar é o Marcelo Malheiros, mas antes de introduzir ele, eu vou dar a palavra ao professor Marcelo Walter, também aqui do Instituto, que tem trabalhado muito de perto com o palestrante de hoje. Então, cedo a palavra para o Walter e obrigado a todos por virem, tá? Obrigado, Santiago. Então, apresentar o Marcelo Malheiros. Eu conheço o Marcelo há bastante tempo. Na verdade, eu fui da banca do concurso dele, de professor, acho que ele lembra isso, na Univac, né? O Marcelo tinha, um tempo esteve engajado lá na Univac, e depois, aí, na carreira profissional, nos buscou para fazer o doutorado, e a gente fez um trabalho juntos que uma das boas coisas desse trabalho foi esse paper no SIGGRAPH ano passado, né? Na área, uma área que eu já havia pesquisado há bastante tempo, e o Marcelo conseguiu avançar muito, e com resultados aí que eu acho vão ter um impacto bastante grande, né? O Marcelo atraiu a atenção até do pessoal de Oxford, né? Está fazendo um trabalho lá, com o pessoal de lá, então acho que é uma muito legal, né? Então, só queria aproveitar e dizer que foi um prazer ter trabalhado com o Marcelo nisso, porque ele vai dar os voos próprios aí muito rápido. Marcelo, prazer aí, obrigado pela disponibilidade. Perfeito, muito obrigado, Santiago. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer poder apresentar aqui um trabalho conjunto, né, relativamente recente, né, do ano passado, que a gente desenvolveu ali dentro do INFE. Né? Então, eu vou falar, vou cuidar aqui para, obviamente, não me estender muito no tempo, mas é um trabalho que a gente desenvolveu, né, eu em parceria com o Marcelo Walter e também com o Henrique Fessencypher, que também trabalhou por um tempo ali no INFE aqui da URGS. Então, eu agradeço muito a participação e a ideia é dar uma palhinha rápida sobre o trabalho. Né? Como é uma área de computação gráfica, né? Muita gente não é da computação gráfica, a gente brinca que pesquisa em computação gráfica tem que ter imagens bonitas. Né? Então, eu vou tentar focar mais nas imagens bonitas, nas animações, nas coisas interessantes, e passar um pouco rápido dos detalhes técnicos. Né? Sempre tem um paper, sempre tem outros locais onde vocês podem ver os detalhes. Então, o foco realmente é passar uma ideia da nossa pesquisa, o que nos motivou e os resultados que nós encontramos que nos deixaram bastante felizes. Bueno, basicamente, eu vou falar sobre esses tópicos, né? Vou falar sobre... tem que falar o nome do paper de novo? Vamos voltar aqui, perdão. Né? O nome do paper é O Leopardo Nunca Muda Suas Manchas. Então, na verdade, isso é uma referência, né? Uma citação que a gente tirou literalmente da Bíblia, né? Que cita os leopardos e a incapacidade das pessoas mudarem, meio que nessa vibe. Né? Mas a gente está interessado realmente em padrões realísticos de pigmentação de animais e fazer isso através de um processo de simulação dentro da computação gráfica. Então, a gente conseguiu alguns resultados muito bons que, simplesmente combinando alguns mecanismos simples, nós conseguimos padrões extremamente realistas, né? Sem intervenção artística. Acho que esse é um ponto importante. Bueno, eu vou falar principalmente da parte técnica, mas eu vou falar um pouquinho sobre formato, né? Forma e aparência, falar sobre formação de pigmentações, falar sobre o crescimento do tecido, né? A nossa simulação de crescimento de tecido é extremamente importante para o tipo de resultado que a gente está querendo chegar. Vou falar um pouquinho sobre um outro problema que está em aberto ainda, que é o padrão se expandir. Vou gastar mais tempo nos resultados e aí eu vou traçar algumas conclusões. Para quem tiver curiosidade, claro, nosso contato está fácil aí, mas o código-fonte das simulações que eu vou mostrar aqui está disponível lá no GitHub, tá? No repositório que eu montei lá com o nosso código de desenvolvimento. Está lá, dá para rodar quem tiver a curiosidade. Enfim, falar um pouquinho sobre forma e aparência. Né? O mundo real, né, obviamente, tudo, né, objetos, coisas, tudo que existe no mundo real tem uma forma e tem uma aparência. Né? Eu entendo a forma mais o formato espacial da coisa e a aparência, as cores, os detalhes, a superfície que a gente percebe visualmente. No mundo real, claro, né, essas coisas estão intrinsecamente ligadas a três fatores. Primeiro, de que são feitas as coisas? Né? Então, um copo de vidro vai ser transparente porque o vidro tipicamente é transparente. Né? Outra coisa, como elas foram criadas. Então, o processo de criação de um objeto, né, ou de desenvolvimento, de crescimento de um ser vivo, vai afetar naturalmente a forma. Tá?
e também o que aconteceu nessa história inteira. Então, todo o processo, por exemplo, né, os climas que uma árvore passou, por exemplo, né, os invernos rigorosos, os verões, também vão mudar a forma da árvore e também a aparência de uma árvore. Então, a gente tem a forma e a aparência intrinsecamente ligada por 3 fatores. Então, o que a gente pode dizer, né, falando do mundo real, que a forma e a aparência são uma fotografia, né, são o estado atual de um longo processo. Ok, esse é o mundo real, tranquilo, estamos bem acostumados com o mundo real. Como é que é em computação gráfica? Né? Em computação gráfica nós temos modelos, né, que simplificam vários aspectos de objetos reais e tipicamente a gente separa. Uma coisa é forma, outra coisa é aparência. Né? Então a forma tipicamente é uma geometria, tem aqui uma ilustração aqui de girafa, que é o animal favorito do Marcelo Walter, o coautor. Né? E aqui eu tenho um modelo geométrico de uma girafa, um conjunto de faces. Eu tenho o que a gente chama de textura, né, que são simplesmente decalques bidimensionais que são pintados usualmente à mão por um artista, e essas coisas são combinadas para dar o modelo final que está ali no canto à direita da tela. E a gente faz assim porque é mais fácil. Mas, em geral, na computação gráfica as 2 coisas são separadas. E existem uma linha específica da computação gráfica, que é de simulação de fenômenos naturais, que tenta simular processos. E aí, quanto mais próximo do mundo real, do mundo físico, de uma simulação química ou física, mais possível a gente ter um resultado mais próximo do real. Né? E aí, nessa simulação, a gente vai ter as 2 coisas combinadas. É o que nós tentamos fazer nesse nosso trabalho. A nossa busca vem de bastante tempo atrás, né? Data desde os primeiros trabalhos, lá de 91, do Turk, né? De tentar definir padrões sintéticos feitos computacionalmente, mas que reflitam um pouco da aparência que a gente vê. Né? Então, em 91, a gente tem esse trabalho do Turk, né? Tem o trabalho do próprio Marcelo e coautores em 2001. Temos depois trabalhos que continuaram avançando nessa parte de síntese de textura em 2003. Né? E mais recentemente, né, de uma nova técnica de geração de texturas em 2010. E esses trabalhos, basicamente, e nota que os exemplos que nós selecionamos aqui também são de animais, né? Tigre, uma zebra e uma girafa. Né? Intrinsecamente, esses animais são bons exemplos, porque a gente tem muitas fotos desses animais, né? A gente sabe alguma coisa sobre o processo de crescimento deles, e a gente pode tentar fazer uma comparação puramente visual para ver se a gente está chegando perto do real. Né? Por quê? Há uma grande lacuna, né, de conhecimento sobre o que exatamente define a pigmentação. Em que momento da escala embrionária esses padrões de brancos e pretos, por exemplo, uma zebra, são definidos. Né? Há muita coisa que é desconhecida da biologia. Então, na computação gráfica, a gente pode fazer um processo de simulação para tentar chegar a uma aproximação. E é nessa linha que a gente quer fazer. Nosso trabalho é justamente tentar reproduzir padrões animais realísticos, mas a gente não está interessado só na questão visual. A gente quer experimentar com modelos que tenham uma inspiração biológica, né? Então a gente pensa na ideia da plausibilidade biológica. É possível que isso aqui seja uma simplificação do que acontece a nível celular, por exemplo, em um embrião, e aí a gente tenta combinar esses mecanismos, né, para tentar ganhar insights, sacadas, ideias que ajuda a gente a explicar um pouquinho mais o que pode estar acontecendo. Então, nesse trabalho, eu vou falar brevemente, a gente selecionou alguns poucos mecanismos que têm um pé, sim, na biologia, são modelos matemáticos simplificados, em particular, reação de fusão e crescimento de tecido, e a gente mostrou que dá para combinar de forma simples, e é simples mesmo, o código está no GitHub para quem dá uma olhada, né? Que, com uma seleção criteriosa de parâmetros e com um longo processo de simulação, a gente consegue a emergência de padrões bastante complexos. É esse o foco, realmente, dessa palestra. Então, vou falar um pouquinho sobre formação de pigmentação. Né? Daria para falar aqui umas 15 horas, né, de Alan Turing, todos conhecem, um dos grandes pioneiros da computação. E o Alan Turing tem um trabalho fundamental de 1952, onde ele propôs um modelo, né, esse modelo, uma das equações que ele propôs é essa que está aqui aparecendo nas lâminas, de uma coisa que ele chamou de reação de fusão. Ele veio com uma hipótese de que a formação de padrões, né, e padrão aqui no conceito muito mais amplo, né, de coisas que variam espacialmente, que a formação de padrões poderia ser regrada por uma equação, um sistema de equações simples, onde 2 coisas brigam ao mesmo tempo. Uma parte em vermelha, que a gente chama de reação, que é o equivalente a uma reação química, né, são componentes, elementos químicos
né, usando aqui o termo mais específico, reagentes, eles se combinam e se consomem e se produzem e se transformam um no outro. Né? Aqui a gente tem só dois reagentes, A e B. E uma parte de difusão. A difusão é um processo físico, né, de você difundir alguma substância, por exemplo, numa solução. E é a mesma coisa que eu difundir calor, por exemplo, numa chapa de metal. O que é fantástico do trabalho do Turing, e de novo, eu só vou dar uma pincelada aqui, né, é que o Turing mostrou em 1952, usando os primeiros computadores eletrônicos de grande escala lá em Manchester, né, ele mostrou que realmente essa equação, em algumas condições iniciais e com alguns parâmetros, gera padrões estáveis, que emergem do caos. Então, uma coisa que é uma reação e uma coisa que é difusão, que são coisas distintas, podem ser combinadas, e a partir de uma situação aleatória inicial, um padrão emerge. Isso é muito interessante, e ao longo dos anos, claro, reação de fusão é um tópico bastante explorado na ciência. O que a gente tipicamente faz aqui dentro do nosso sistema? Né? Como boa parte das simulações, a gente discretiza. Né? A gente pega aquelas equações contínuas, né? A gente não resolve elas analiticamente, mas resolve numericamente. Então, a gente pega aquelas equações, discretiza para passos em tempos discretos, é o ΔT, né? Pequenos intervalos de tempo. Então, a gente discretiza o espaço, né? Não é mais uma superfície contínua, é uma matriz. A gente discretiza o tempo, pequenos ΔTs, né? E a gente discretiza também as outras operações, como, por exemplo, a difusão, né? Calculada pelo Laplaciano. Então, não vou entrar nos detalhes aqui, mas é basicamente um processo numericamente bastante simples, simplesmente uma vizinhança de 9 por 9, né, de 3 por 3, né, 9 pontos para fazer a amostragem. Mas eu peguei aquele modelo discreto do Turing, exatamente aquele, e discretizei. E é isso que a gente vai usar para simulação. E aí a gente tem uma etapa de simulação absolutamente trivial. Né? A gente define uma situação inicial, vai por um longo período de tempo fazendo pequenos passinhos e vai atualizando a simulação, ou seja, é um processo contínuo. Ou pelo menos é uma discretização de um processo contínuo. E a gente faz uma simulação e a gente, de forma simplista, vê o que acontece lá no final. O ponto crucial aqui para o nosso trabalho, e que a gente descobriu ao longo dessa pesquisa, que também é derivado do doutorado que eu fiz já faz alguns anos dentro do INF também, inclusive orientado pelo professor Marcelo, é de que se a gente impõe alguns limites, né, nessa concentração das substâncias, né, uma concentração máxima da substância A, uma concentração mínima da substância B, algumas coisas muito interessantes ocorrem. E eu vou mostrar um pouquinho nas simulações como é que isso acontece. Estou olhando ali o tempo. O ponto interessante da reação de fusão é que a gente pode começar com valores completamente aleatórios, né, que a gente chama de uma distribuição inicial randômica, por exemplo, ali na primeira linha, e se a simulação ocorre por um certo tempo, ela converge para um padrão, que são os padrões que estão ali mais do lado direito da figura. E na segunda linha, a mesma coisa, eu mudei o estado inicial e eu gerei um padrão diferente. O padrão é mais ou menos bem estruturado, ele tem mais ou menos o mesmo tipo de aparência, mas eles não são iguais. Como nunca duas zebras são iguais, nunca as duas girafas são iguais. Tá? Então, esse fenômeno de reação de fusão é bastante conhecido na área da biologia teórica, né, ou biologia matemática, e houve muitos trabalhos na tentativa de criar modelos mais específicos para a simulação de padrões. Então, o nosso trabalho aqui é engraçado, porque, na verdade, a gente está com pés em duas áreas. É computação gráfica, né, estamos tentando realmente focar no resultado visualmente interessante, mas também estamos tentando nos ancorar no que diz a biologia teórica em termos de modelos matemáticos plausíveis e que já foram validados em outros contextos. Tá? Então, isso aqui é basicamente para mostrar as condições iniciais. Obviamente, a gente tem uma condição de contorno também, isso aqui é uma integração numérica de uma equação de um sistema de equações diferenciais, ok? Né? E essa aqui é uma parte interessante. Esse modelo do Turing, ele me gera uma estabilidade depois de algum tempo. E as duas concentrações, né, os dois reagentes A e B, eles ficam sincronizados, né, ao inverso. A gente chama isso de cross kinetics, né, quando um está no topo, o outro está embaixo e assim por diante. Mas é interessante porque a nossa simulação, e o que eu vou mostrar para vocês, é só isso. Eu rodo uma determinada simulação com determinados parâmetros, abre parênteses. A parte difícil é achar os parâmetros, fecha parênteses, e a gente chega numa concentração final. E essa concentração final são os padrões que eu vou mostrar depois. Então, um dos trabalhos que a gente fez, né, e realmente
trabalho que vem de anos, foi entender aquela equação original do Turing, explorar o espaço desses parâmetros e ver quais pequenas alterações poderiam ser feitas para aumentar a expressibilidade. Então, apenas mexendo alguns parâmetros, eu controlo, por exemplo, a escala do meu parâmetro. A escala é maior na linha de cima e é menor na linha de baixo. Mexendo outros parâmetros, não vou entrar em detalhes, mas é o ratio, por exemplo, a razão das concentrações, das difusões, a gente muda a estrutura do padrão entre, por exemplo, a coluna que está mais à esquerda entre a coluna que está mais à direita. Então, a gente tem bastante controle e a gente explorou esse modelo para ver o que o modelo podia nos dar. E aí, basicamente, isso aí está no artigo, a gente fez uma série de mapas de parâmetros para entender o que era possível e o que não era possível. E, a grosso modo, tudo que esse modelo pode produzir está dentro dessas duas imagens. E a gente usou isso como base para explorar e tentar encontrar determinados parâmetros que são vistos na natureza. Então, foi um processo exploratório. A gente criou uma sistemática, a gente validou que ela funcionava, a gente alinhou com o que havia do estado da arte de conhecimento biológico sobre sistemas de reação de fusão, mas a gente resolveu explorar todo o espaço paramétrico desse sistema. E aí tem um ponto crucial. Reação de fusão tradicional, os modelos tradicionais do Turing, elas definem o que a gente chama de features, de características, e o modelo de reação de fusão original do Turing, e boa parte dos modelos tradicionais, são modelos que geram todos os features, todas as bolinhas, todas as listras, sempre do mesmo tamanho, sempre com o mesmo espaçamento. A gente chama isso de wavelength, comprimento de onda. Isso é uma coisa super interessante, que isso mostra uma regularidade nesse processo emergente, isso aqui é emergente, puramente emergente de criação de um padrão, só que no mundo real nem sempre os padrões são tão regulares assim. O tamanho das coisas é igual. As listas de uma zebra, ou aquelas manchas poligonais de uma girafa, por exemplo, elas variam de tamanho ao longo do animal. Então, naturalmente, um domínio estático, uma simulação num espaço fixo de simulação, é muito limitado, porque vai me dar padrões limitados. Então, existem basicamente duas estratégias prévias para a gente fazer a ideia de fazer esse domínio crescer, fazer uma simulação numa área que cresce. A gente pode ou complicar, aumentar a complexidade do nosso domínio através das equações diferenciais. Então, a simulação ainda assim vai ser numa área fixa, mas a gente finge, a gente muda as métricas para que a equação diferencial ache que o domínio está crescendo. Então, a gente integra isso dentro das equações diferenciais, que torna as equações mais complexas e mais caras de calcular. Ou a gente pode fazer uma simulação mais parecida com a biologia, que foi o que eu trabalhei no meu doutorado, de você quebrar as células em duas e fazer uma célula empurrar as outras, como exatamente um processo biológico simplificado. Funciona? Funciona, só que é computacionalmente muito caro. Então, uma das alternativas que nós pesquisamos, que a gente tinha a percepção de que o crescimento é fundamental para o processo, o que acontece com o tecido à medida que o tempo passa, a gente procurou uma terceira via. E a terceira via foi o que a gente descreveu no artigo. Um processo extremamente simples, em que a gente parte de um domínio retangular, que é uma matriz discreta, e a gente simplesmente insere, de forma sistemática, mais esperta, entre aspas, novas células. A gente insere novas células, por exemplo, uma em cada linha, e aí eu tenho minha matriz, por exemplo, expandindo verticalmente, e insere novas células, uma em cada coluna, e a gente tem uma expansão horizontal. Se a gente repete esse processo, criando novas linhas e criando novas colunas, mas usando uma aleatoriedade nessa divisão celular simplificada, a gente consegue uma nova matriz retangular, que aproximadamente consolida uma etapa de crescimento mais ou menos uniforme. E a gente mediu isso. Quer dizer, é uma medida bastante grosseira do ponto de vista computacional, estou só duplicando células na matriz. Mas o incrível é que funciona muito bem. O resultado que a gente teve, resultado de processo, visualmente, até medindo o erro, foi muito próximo a uma simulação muito mais precisa de células individuais colidindo. E a gente, obviamente, usou essa abordagem no nosso paper. Então, deixa eu mostrar uma animação aqui. Essa animação que acontece se a gente fizer uma simulação usando apenas o crescimento. Só o crescimento vai dar esse resultado que eu estou mostrando para vocês.
eu parto, até para ajudar, eu parto de um padrão original que já foi bem definido, e simplesmente essa expansão, esse crescimento duplicando células, vai me gerar um resultado ruim. O padrão aproximadamente cresceu, mas eu estou com muito ruído, né? Eu estou com muitas células misturadas, células escuras com células claras, né? Então, só o crescimento não é um bom modelo porque a gente vê no mundo real, né? Os animais não têm, em geral, esse tipo de irregularidade que seja visível, que seja mensurável. Mas, de novo, do ponto de vista computacional, é excelente porque eu parto de uma matriz e eu chego numa outra matriz maior. Então, do ponto de vista de eficiência, é muito rápido. Por conta disso, eu consigo fazer centenas de simulações, né, por segundo, né? No decorrer do trabalho, a gente fez algumas centenas de milhares de simulações, porque é fácil de fazer. Então, isso permitiu a gente explorar o efeito do crescimento ao longo daqueles parâmetros todos, né, e ver o que era possível de chegar. Então, as coisas começam a ficar interessantes aqui, ó. Quando a gente tem a reação de fusão e crescimento, olha o que acontece. A reação de fusão, ela ajusta, ela adapta o modelo. Então, à medida que o domínio está crescendo, o padrão está evoluindo, o tamanho dessas listras pretas, a espessura delas, por exemplo, está se mantendo, não o comprimento delas, mas a espessura, e quando há espaço adicional, na área mais clara, ocorre a emergência de novos pontos ou de novas listras pretas. Esse fenômeno também é bem conhecido de reação de fusão. O padrão se adapta. Então, se há um crescimento do domínio, o padrão evolui, novos detalhes surgem e o comprimento de onda, né, o wavelength, é mantido. Até aí tudo bem, e está funcionando aqui também para a nossa simplificação. Beleza. O que é interessante é o seguinte, uma daquelas coisas que nós descobrimos que era interessante para a formação de padrão, justamente a ideia de você limitar as concentrações, quebra essa simetria da reação de fusão. Então, olha o que acontece quando eu faço a reação de fusão com limitações das concentrações, que a gente chama de saturação, e crescimento. Essa ideia da limitação da concentração, ela literalmente bagunça um pouco essa capacidade de regeneração da reação de fusão. O modelo ainda é espontâneo, né? O padrão surge de forma emergente, mas no caso da saturação, eu consigo com que as manchas originais se amplifiquem. Então eu tenho as partes mais claras, por exemplo, dessa simulação, mantendo a mesma espessura, mas as manchas pretas, elas se amplificam. Isso é uma coisa interessante, porque é um fenômeno, é um comportamento diferente da reação tradicional, reação de fusão tradicional do modelo do Tory. Então, seguimos aqui. Eu vou falar depois de uma outra simulaçãozinha aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu já mostrei essas simulações aqui. Então, vamos falar agora de um outro problema que a gente atacou também. Em animais que crescem, né, o processo de definição dos padrões ocorre ao longo da vida inteira, mas a evidência biológica que a gente tem é que realmente a matriz principal de pigmentação, os brancos e pretos, por exemplo, de um dálmata, foram colocados ainda, né, foram definidos pelo menos, ainda quando o animal estava dentro do útero da mãe. Então é um processo muito inicial, que coloca como se fossem as sementes, né, do padrão do animal, o animal cresce, e ao longo da vida dele o tecido do animal cresce, mais células são produzidas, mas o padrão se mantém muito parecido com o original. Se você comparar um dálmata recém-nascido com um dálmata adulto, as principais manchas estão nas mesmas posições, que mudou um pouco da escala. E alguma evolução eventualmente acontece. Por exemplo, num dálmata, novas manchas pretas pequenas podem surgir. Numa zebra, não. Nas zebras, listras permanecem inalteradas. Então, existe algum mecanismo que ainda não é conhecido de manutenção desse padrão, né? O animal cresce, o animal aumenta 10 vezes de tamanho, né, desde um animal pequeno, mas as manchas ampliam e elas não ficam difusas, elas não ficam irregulares. Isso vale para praticamente todos os animais. Então, existe algum mecanismo biológico ainda não conhecido para fazer a manutenção do padrão à medida que o crescimento acontece. E a gente descobriu, a gente propôs, na verdade, né, uma equação que tem um comportamento parecido. Né, um sistema autocatalítico com uma concentração apenas, que também tem uma parte de reação e tem uma parte de difusão, mas ela tem esse comportamento de reforçar, por isso que a gente chamou de reinforcement, de reforçar o padrão que já tinha. Tá?
E isso é uma coisa legal. Deixa eu mostrar a simulação que a gente tem aqui. Deixa eu mostrar a simulação rodando. Né? Aqui. Então, o que acontece com o reforço? O reforço é simplesmente uma amplificação do padrão original. Imagina que o padrão já foi definido, né? A nossa expectativa, ainda que puramente teórica, que a reação de fusão acontece no início do processo embrionário e depois, ao longo da vida do animal, o processo que toma conta da manutenção do padrão é outro. Então, com a ideia do reinforcement, nós conseguimos ampliar um padrão, ainda que mantendo alguma irregularidade, porque a escala aqui de simulação foi pequena, mas nós conseguimos amplificar um padrão sem a criação de novos detalhes. Tá? Então, é um padrão que se mostrou promissor. Não é maravilhoso, ainda não tem uma base biológica comprovada, né? É um modelo especulativo. Mas, do ponto de vista de se encaixar na nossa concepção, funcionou bem. Ok, vamos voltar aqui. Então, falei um pouquinho dessa ideia do reforço. Vamos mostrar os nossos resultados. Tá? Para falar dos nossos resultados, tem uma discussão toda que a gente fez de que uma zebra ela não nasce pronta. Né? Não existe exatamente uma zebra em miniatura dentro do corpo da mãe. Depois que já virou um feto, que já está bem desenvolvido, sim, o padrão é igual ou muito parecido de um animal adulto. Mas o embrião provavelmente tem um padrão completamente diferente. Então, existe um padrão inicial nos animais. De novo, nossos padrões aqui são puramente biológicos para animais. Plantas, outros tipos de padrões naturais, provavelmente podem ter processos um pouco diferentes. Né? Mas para animais, existe alguma coisa que está definida inicialmente no embrião, que a gente chama de pre-pattern, na área de biologia computacional. E esse pre-pattern é fundamental para o padrão que a gente vai ter. Então, a gente explorou muito o que a gente poderia gerar, olhando com cuidado quais tipos de padrão inicial existem. E a gente identificou basicamente que existem dois tipos de padrão inicial. E, de novo, ancorado um pouco em leituras, né? Ancorado muito em experiência, mas ainda não existe a resposta do porquê. Né? Parece que boa parte dos padrões iniciais para quase todos os seres vivos são bolinhas, são spots, são manchas espaçadas de forma equidistante. Tá? Ou seja, isso parece ser universal. Tem muitas bolinhas espaçadas quando o embrião se forma. Por quê? Não sabemos. Estamos falando aqui só de pigmentação. Mas isso provavelmente se reflete também no desenvolvimento inicial, por exemplo, de pelos, né, que estão espaçados, talvez de determinadas células-chave de tecido, enfim. A ideia dos padrões iniciais baseados em bolinhas parece ser universal e foi isso que a gente explorou. Então, olha só, isso aqui é uma primeira simulação que nós fizemos. Tá? A gente tentou atacar aqui o que a gente chama de uma raia. Deixa eu pular direto para a raia, deixa eu fechar as janelinhas intermediárias aqui. Pronto. A gente começou basicamente fazendo duas fases. Deixa eu botar rodando aqui. Isso aqui é um padrão específico de arraia que foi, dada a nossa exploração de padrões, a gente encontrou uma similaridade com a arraia real. A gente fez uma fase inicial que define justamente essas bolinhas, né? E aí, depois de algum tempo, a gente diz, opa, agora vai acontecer efetivamente o crescimento efetivo, né, do embrião. E aí a reação de fusão toma conta. Então, a gente começou com um padrão puramente aleatório, ele se convergiu, né, para uma série de manchas, e essas manchas formaram esse padrão que a gente chama de um labirinto. Né, ou seja, essa estrutura ramificada e bastante complexa. A gente fez isso, né, ajustando depois de encontrar o padrão base e fazendo ajustes finos nos parâmetros, para tentar fazer o casamento mais próximo possível, ainda que visual, para um animal pré-existente. E o animal pré-existente, voltou tudo aqui. Era aí que eu fiz aqui. Perdão. Ixi. Perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Opa, eu já vou entregar todos os meus resultados aqui. Pronto. O animal é esse aqui. Né? É uma raia reticulada. Então, essa simulação, né, deu para dizer o seguinte: se eu tenho uma fase inicial de spots, de bolinhas espaçadas, gerada puramente de processo emergente de reação de fusão, e uma segunda fase de crescimento, se eu tiver os parâmetros corretos, eu consigo gerar uma estrutura que é visualmente, né, topologicamente parecida com uma raia. E a gente fez isso para várias espécies. Então, eu vou mostrar agora a seguinte simulação para um outro tipo de arraia. Vamos lá. Mesma coisa,
né? Parâmetros um pouco diferentes, mas a fase inicial são a definição dessas manchas, né, espaçadas, spots, né? E em algum momento, e provavelmente essa definição dos spots ela é muito rápida, ela acontece em poucos dias, provavelmente, do embrião. Então, o efeito do crescimento ainda não é tão grande. Essa fase ela deve alimentar uma segunda fase hipotética dentro do embrião, que é quando acontece, ao longo de um tempo maior, o processo de crescimento do animal. E aí, no caso desses parâmetros, eu tenho os spots quebrando nessas estruturas aproximadamente hexagonais, que é essa arraia aqui, que é uma arraia reticulada, né? Uma arraia favo de mel, na verdade. Tá? Então, a gente conseguiu fazer o casamento com esses vários tipos de animais. E aqui tem um caso mais interessante ainda. Deixa eu mostrar a simulação. Existem vários tipos de animais venenosos, e os sapos venenosos são particularmente interessantes. Tá? Vamos cuidar aqui com o tempo. E existe um sapo venenoso interessante, que ele é rajado de preto e amarelo. Então, esse sapo ele tem uma combinação de listras e de spots, né, de manchas irregulares, de bolhas. Né? E a gente estava tentando chegar perto desse resultado, e aí um dia nos ocorreu o seguinte: talvez a geração das listras seja um processo bem inicial, vou rodar aqui de novo, até para bem rapidinho. Talvez a geração das listras seja um processo bem inicial, quando o sapo era um girino. O girino tem um corpo cilíndrico e fino. Quando você faz simulação de reação num corpo cilíndrico e fino, você não gera spots, você gera listras, né, que são transversais ao corpo do animal. Aí o girino cresce, ele começa a virar um sapo, a área aumenta e as listras pretas se mantêm, e no espaço amarelo entre as listras pretas emergem novos spots e novos bobs. Ou seja, a gente conseguiu ajustar os parâmetros, fazendo até uma premissa de simulação biológica que segue o crescimento de um animal, e, modéstia à parte para nós, né, cravamos o sapo venenoso de listras amarelas. Então, olha que interessante. Essa estrutura emergente era explicável simplesmente por duas fases de reação de fusão e, obviamente, combinação de tempos de crescimento, uma fase inicial estática de definição do pré-padrão e depois uma fase de crescimento. Tá? Vamos continuar aqui rapidinho. Uma outra premissa que nós testamos é a ideia seguinte, de que, ok, para alguns animais em geral de pele úmida, né, um sapo, uma raia, já vimos isso para moreias, para nudibranquios, parece que não existe uma área específica de produção, parece que o pré-padrão é bastante aleatório. Mas para mamíferos, parece que a espinha dorsal, né, e lá no embrião a crista neural, parece ser um denominador, parece ser um ponto de partida para a geração do padrão. Então, nas nossas simulações, a gente fez um segundo conjunto de padrões iniciais, onde o padrão era induzido pela linha de cima dessa matriz. Então, essa linha de cima da matriz tinha uma produção constante de um reagente, né, tipicamente o reagente B, e essa produção constante induz em um domínio estático listras. Beleza, uma forma fácil de conseguir listras. O que acontece? Vamos mostrar agora um esquilo. Essa aqui é uma simulação que na fase inicial, né, e já com um pouquinho de crescimento, induz listras. O crescimento continua. E como o próprio processo de divisão celular é irregular, e o nosso processo de expansão de matriz também induz um certo ruído, né, porque a escolha das células serem divididas é aleatória, esse ruído acaba criando manchas. Essas manchas, em geral, elas surgem justamente nesse espaço que está sendo expandido, e agora a gente tem alternância entre listras horizontais, ao longo da espinha dorsal, virtual, né, e spots. Olha, mas de propósito, né, claro que foi o ajuste que a gente quis fazer, cravou, ou está muito parecido pelo menos, com essa espécie de esquilo, né, que é o esquilo de chão de 13 listras. Né. Mas, de novo, a explicação biológica para um padrão tão complexo assim parece ser simples se, obviamente, encontrarmos modelos químicos, né, bioquímicos que fazem isso. Mas as evidências apontam que sim, isso acontece. Existe um processo macro, regulatório de células, que se comporta como reação de fusão. Reação de fusão é um modelo simplificado. Não quer dizer que existam os reagentes A e B, mas existe uma série de componentes que se interagem com uma dinâmica parecida. O mundo real
é aproximado para o modelo, e agora conseguimos um modelo que crava, né, ou chega muito perto de uma explicação para padrões mais complexos. Beleza, estamos chegando lá. Acabamos? Não. Agora tem uma última simulação. Essa simulação foi é o título do nosso artigo, né? A gente queria descobrir, mas por que o leopardo é daquele jeito? Então aqui a gente tem uma simulação, usando dois reagentes A e B, né? A gente está fazendo uma simulação onde a espinha dorsal seria a linha do meio da matriz, porque a gente quer também a simetria em relação, né, ao lado esquerdo e ao lado direito de um leopardo. Então a gente tem uma linha bem definida justamente na espinha dorsal do leopardo. E olha que barato, se eu deixar rodando a simulação a partir de bastante tempo, e de novo, difícil foi achar os parâmetros. Eu tenho listras, as listras induzem, vamos dar uma paradinha aqui, está muito rápido. As listras induzem manchas, e as manchas estão bem dispersas ao longo da superfície do animal, isso é importante, né? A gente tem as rosetas do leopardo bem espalhadas, e se ocorre uma fase de crescimento rápido, que é o que está acontecendo agora, olha o que acontece com as minhas manchas, ou melhor, com as manchas do leopardo, né? Eu tenho a quebra dessas manchas. As manchas se quebram, elas criam uma estrutura mais complexa, que a gente chama de rosetas, né? E aí, basicamente, ok, isso deve acontecer ainda lá nas etapas, né, finais da gestação, lá no feto, talvez, do leopardinho. Só que o leopardo cresce e vira um bicho enorme. Como é que esse padrão se mantém ao longo da vida? E aí a gente aplicou o conceito, né, o nosso modelo de reforço. Então agora surgiu a concentração C, que é uma cópia daquele estado inicial. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho a simulação, só um instantinho. Aqui, pronto. Pronto. A concentração C é uma etapa, é uma cópia da etapa inicial da concentração de B. E agora o C vai sofrer reforço. Opa, acabou meu tempo aqui. Tá, vamos terminar aqui. Pronto. Acabou meu tempo, deixa eu correr. O C vai sofrer o reforço. E, obviamente, o padrão do B provavelmente vai ser reforçado depois de um tempo. Então, eu expando muito mais o animal e eu fico fazendo a manutenção tanto do padrão B quanto do padrão C original. Por que do padrão C? Porque a gente se deu conta, fazendo essa simulação, e essa aqui eu acho que é uma das contribuições do artigo, deixa eu mostrar aqui, de que as manchas do leopardo, elas têm uma estrutura de cores que reflete o processo inteiro. Então, as manchas mais escuras são o processo de reação de fusão que continua por um longo tempo, mas a parte mais amarronzada são um reflexo antigo, né? São um resíduo do processo de reação de fusão. Então, em algum momento, essa parte marrom ela se definiu, antes do crescimento mais bem definido, e ela continuou subjacente ao animal. E depois eu tenho, obviamente, a parte das rosetas ainda se expandindo e ainda se definindo. Para ir para os finalmente aqui, pessoal, estamos chegando aqui. Então, a gente conseguiu com um único conjunto de parâmetros, uma única simulação contínua, sem truques, né, sem nenhuma intervenção artística, eu só estou simulando efetivamente uma reação de fusão num domínio que cresce. A gente conseguiu chegar nessa estrutura organizada semelhante ao leopardo, conseguimos produzir as rosetas e, bem importante, conseguimos mostrar até por simulações separadas, em que a gente variava o tempo de expansão, por exemplo, como na perna do leopardo, de que uma área que cresce mais, as rosetas se desenvolvem mais, por exemplo, na coxa do leopardo. Mas ao longo da perna do leopardo, né, a escala é menor, o crescimento é menor, até em relação ao próprio embrião, então as manchas não se desenvolvem tanto. Então nós conseguimos também reproduzir essa continuidade da evolução dos padrões ao longo do animal, o que indica que, provavelmente, né, essas manchas são reflexo da história de crescimento de cada pedaço do animal. Não do animal como um todo, mas de cada pedaço. E ainda também fizemos uma simulação de reduzir localmente o crescimento nas rosetas ao longo da espinha dorsal, que bateu com o animal real. Então, terminando aqui, esse aqui é o padrão sintético, né, que nós temos. Isso aqui foi o padrão que nós sintetizamos, né? E essa ideia do padrão residual é uma coisa muito interessante que nós queremos continuar explorando, né? Porque essa ideia do histórico, de alguma forma, acontecer em várias fases e essas fases se acumularem ao animal, parece ser fundamental, né?
E nesse caso a gente até conseguiu uma correlação muito clara entre a feonelamina, que é basicamente a pigmentação vermelha, e a eumelanina, que é o pigmento preto, né? Então, os dois foram induzidos pelo mesmo processo. Esse aqui é um close, né, do nosso resultado final. Isso aqui é simplesmente o resultado daquela nossa matriz, que são concentrações, transposta para uma textura e renderizada em 3D. Então, para a gente chegar nesse resultado realístico aqui, a gente simplesmente adicionou pelos e uma iluminação razoável, né? Então, a gente só fez shading de uma textura, não tem mais nada aqui, não tem nenhuma intervenção artística. Isso é uma dica importante, por quê? Porque a complexidade de muitos padrões visuais que a gente vê, às vezes são muito mais reflexo, por exemplo, da estrutura dos pelos, né, ou de algum efeito de alto sombreamento, por exemplo, desses fios, do que necessariamente uma pigmentação complicada, né? Se a gente pudesse ver a pigmentação real de um leopardo, eu acho que ela ia ser muito parecida com aquilo que a gente fez. Algumas manchas mais escuras, algumas manchas mais claras, mas nada muito complicado. O pelo em si fica bonito e fica complexo por causa da estrutura dele, mas a pigmentação parece algo mais simples. Finalizando, nós conseguimos mostrar que a gente teve resultados bem interessantes com a ideia da expansão da matriz, né? A gente aumentou a possibilidade de expressividade da reação de fusão com mais parâmetros no nosso modelo. Nós propomos uma ideia inicial de equação de reforço, que já está sendo útil para alguns resultados que nós conseguimos, né? A gente falou muito da importância de olhar para o estado inicial da nossa simulação, e a gente conseguiu gerar alguns padrões ideais, que são os pretty pictures, né? Que são as figurinhas bonitinhas da computação gráfica. O que tem para fazer, né? Sempre tem muito mais do que fazer do que a gente já fez, né? Então, bem rápido o outline aqui, simulação em cima dos perfis 3D, né? Pensar em outros mecanismos para acoplar melhor, por exemplo, a curvatura ou a distorção de um pedaço de tecido com o padrão que está acontecendo, pode haver correlação também, né? Tem toda uma parte matemática de análise mais profunda para aproximar o nosso modelo discreto de modelos contínuos analíticos. Obviamente tem toda uma parte artística que poderia ser explorada também, é um sistema onde você aleatoriamente escolhe alguns padrões e deixa os padrões crescerem e seleciona padrões legais. Poderia ser um processo artístico interessante para a área de CG. Estamos trabalhando também, né, uma pesquisa em andamento agora, de criar métricas de similaridade de padrões para não ficar puramente do ponto de vista visual, né, para a gente poder realmente medir. Nós não encontramos essas métricas, né, nem os descritores de textura clássicos de visão computacional são úteis para o nosso caso, então estamos construindo algumas métricas específicas para fazer essa mensuração, né? E claro, tem muito mais espécies, né, infinito quase, um número de espécies interessantes para simular em computação gráfica. Agradeço muito a atenção, fico à disposição, né, me estendi um pouquinho, perdão, mas estou à disposição para perguntas. Agradeço muito o espaço ao INF, agradeço novamente ao Marcelo e ao Santiago. Obrigado. Então, obrigado, Marcelo, pela tua apresentação. Realmente muito interessante o trabalho. Já tem algumas questões aqui. Eu vou parar a gravação porque a gente já tem por costume, né, parar a gravação para a resposta das questões.